Capítulo 31. Os operários do santuário. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para realizar toda espécie de trabalhos. Eis que lhe dou por companheiro Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Coloquei a sabedoria no coração de todos os homens de coração sábio, para que façam tudo o que te ordenei: a tenda da reunião, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, a bacia com a sua base, as vestimentas litúrgicas, as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e as vestimentas dos seus filhos para o exercício do sacerdócio, o óleo da unção e o incenso para o santuário. Farão tudo de acordo com o que te ordenei. Repouso sabático. Yahvé disse a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes: Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós que em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o que vos santifica. Observareis, pois, o sábado, porque é uma coisa santa para vós. Quem o profanar será castigado com a morte. Todo que realizar nele algum trabalho será retirado do meio do povo. Durante 6 dias poder-se-á trabalhar. No 7º dia, porém, se fará repouso absoluto, em honra de Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia do sábado deverá ser morto. Os israelitas observarão o sábado, celebrando-o de geração em geração, como uma aliança eterna. Será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Porém, em 6 dias Yahvé fez os céus e a terra. No 7º dia, porém, descansou e tomou alento. Entrega dos sábados da lei de Moisés. Quando ele terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. 5º, o bezerro de ouro e a renovação da aliança. Capítulo 32. O bezerro de ouro. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: Vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Arão. Este recebeu o ouro das suas mãos e fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: Este é o teu Deus, ó Israel, o que te fez subir da terra do Egito. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez essa proclamação: Amanhã será festa para Yahvé. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber, depois se levantou para se divertir. Yahvé adverte Moisés. Yahvé disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviam do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram e ofereceram sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. Yahvé disse a Moisés: Tenho visto a este povo. É um povo de cerviz dura. Agora, pois, deixa-me
para que se acenda contra eles a minha ira, e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Oração de Moisés. Moisés, porém, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse: Por que, ó Yahvé, se acende a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer: Ele os fez sair com engano para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Abranda o furor de tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor a teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi dar-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. E Yahvé então desistia do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Moisés quebra as tábuas da lei. Moisés voltou-se e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas nos 2 lados. Estavam escritas em uma e outra superfície. As tábuas eram obra de Deus, e a escritura era obra de Deus, gravada nas tábuas. Josué viu o barulho do povo, que dava gritos, e disse a Moisés: Há um grito de guerra no acampamento. Respondeu ele: Não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos alternados. Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés acendeu-se em ira, lançou das mãos as tábuas e quebrou-as no pé da montanha. Pegou o bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou-o até que reduzi-lo a pó miúdo, que espalhou na água e fez os israelitas beberem. O papel de Arão na falta do povo. Moisés disse a Arão: Que fez este povo para atrair sobre si um pecado tão grave? Arão respondeu: Que não se acenda a cólera do meu Senhor. Tu sabes quanto esse povo é inclinado para o mal. Eles me disseram: Faça-nos um Deus que marche à nossa frente, porque a esse, Moisés, o homem que nos fez subir do país do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu disse: Quem tiver ouro, tire-o. Eles me deram, eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. O zelo dos levitas. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha, no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: Quem for de Yahvé, venha até a mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Ele lhes disse: Assim fala Yahvé, o Deus de Israel: Cingi cada um de vós a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo acampamento de porta em porta, e matai cada qual a seu irmão, seu amigo e seu parente. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram do povo uns 3.000 homens. Moisés então disse: Hoje recebeste a investidura para Yahvé, cada qual contra o seu filho e o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Nova oração de Moisés. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes um pecado grave, todavia vou subir a Yahvé para tratar de expiar o vosso pecado. Voltou, pois, Moisés a Yahvé e disse: Este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro. Agora, pois, se perdoasses o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. E Yahvé respondeu a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Mas no dia da minha visita, eu punirei o pecado deles. E Yahvé castigou o povo pelo que havia feito com o bezerro fabricado por Arão. Capítulo 33. A ordem para a partida. Yahvé disse a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o teu povo que fizeste subir do Egito, para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência.
Enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de cerviz dura, para não te exterminar no meio do caminho. Quando o povo ouviu essas duas palavras, pôs-se a prantear, e nenhum deles pôs os seus enfeites. E Yahvé disse a Moisés: Dize aos israelitas: sois um povo de cerviz dura. Se por um momento subisse em vosso meio, eu vos exterminaria. Agora, pois, retirai os vossos enfeites para saber o que devo fazer-vos. Então, desde o monte Herebe, os israelitas deixaram os seus enfeites. A tenda. Moisés tomou a tenda e a armou para ele, fora do acampamento, longe do acampamento. Havia-lhe dado o nome de tenda da reunião. Quem quisesse interrogar Yahvé ia até a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigira para a tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia de pé, na entrada de sua tenda, e seguia Moisés com o olhar até que ele entrasse na tenda. E acontecia que, quando Moisés estava na tenda, baixava a coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e ele falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prosternava à porta da própria tenda. Yahvé então falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois ele voltava para o acampamento. Mas seu servidor Josué, filho de Num, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. Oração de Moisés. Moisés disse a Yahvé: Tu me disseste: Faz subir este povo, mas não me revelaste que mandarás comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, e que eu te conheça e encontre graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. E Yahvé disse: Eu mesmo irei e te darei descanso. Disse Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se poderá saber que encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não será pelo fato de ires conosco. Assim seremos distintos, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra. E Yahvé disse a Moisés: Farei ainda o que disseste, porque encontraste graça aos meus olhos e conheço-te pelo nome. Moisés sobe a montanha. Moisés sobre a montanha. Moisés respondeu a Yahvé: Rogo-te que me mostre a tua glória. Ele replicou: Farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. E Yahvé disse ainda: Eis aqui um lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, colocar-te-ei na fenda da rocha, e cobrir-te-ei com a palma da minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. Capítulo 34. Renovação da aliança, as tábuas da lei. Yahvé disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e eu escreverei sobre as tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. Fica preparado de manhã, de madrugada, subirás a montanha do Sinai, e lá me esperarás, no cimo da montanha. Ninguém subirá contigo, e não se verá ninguém em toda a montanha. Nem as ovelhas ou bois pastarão diante da montanha. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se de madrugada e subiu a montanha do Sinai como Yahvé lhe havia ordenado, e levou nas mãos 2 tábuas de pedra.
Yahvé desceu em uma nuvem e ali esteve junto dele. A aparição de Deus. Ele invocou o nome de Yahvé. Yahvé passou diante dele e ele proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e em fidelidade, que guarda sua graça a milhares. Tolere a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune, e castiga a falta dos pais nos filhos, e nos filhos dos seus filhos, até a terceira e a quarta geração. Imediatamente Moisés caiu de joelhos por terra e adorou. Depois ele disse: Yahvé, se agora encontrei graça aos teus olhos, continua mesmo que este povo seja de cerviz dura. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, e toma-nos por tua herança. A aliança. Então ele disse: Eis que faço uma aliança, farei diante de todos teu povo maravilhas como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo esse povo no meio do qual estás verá a obra de Yahvé, porque coisa temível é o que vou fazer contigo. Fica atento para observar o que hoje te ordeno. Expulsarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Abstém-te de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não sejam uma cilada. Ao contrário, derrubareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e os seus postes sagrados. Não adorarás outro Deus, pois Yahvé tem por nome zeloso, é um Deus zeloso. Não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo com os deuses deles e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses. Façam com que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos ázimos. Durante 7 dias comerás ázimo, como te ordenei, no tempo fixado no mês de Abibe. Porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Todo o que sair por primeiro do seio materno é meu, todo macho, todo primogênito de tuas ovelhas e de teu gado. O jumento, porém, que sair por primeiro do seio materno, tu resgatarás com um cordeiro. Se não resgatares, quebrar-lhe-ás a nuca. Resgatarás todos os primogênitos dos teus filhos. Não comparecerás diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, quer na aradura, quer na colheita. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa da colheita na passagem de ano. 3 vezes por ano todo homem do teu meio aparecerá perante o Senhor Yahvé, Deus de Israel. Porque expulsarei as nações diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para comparecer na presença de Yahvé, teu Deus, 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do teu sacrifício com pão levedado, nem ficará a vítima da festa da Páscoa da noite para amanhã. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse ainda Yahvé a Moisés: Escreve essas palavras, porque seguro o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com Yahvé 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Moisés desce da montanha. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha, não sabia que a pele
e seu rosto resplandecia porque havia falado com ele. Olhando Arão e todos os israelitas para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e tinha medo de aproximar-se dele. Moisés, porém, os chamou. Arão e os chefes da comunidade foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os israelitas e ordenou-lhes tudo o que Yahvé havia dito sobre a montanha do Sinai. Quando Moisés terminou de lhes falar, colocou um véu sobre a face. Quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu, até o momento de sair. Ao sair, dizia aos israelitas o que lhes havia sido ordenado. Os israelitas viam resplandecer o rosto de Moisés. Depois, Moisés colocava o véu sobre a face até que entrasse para falar com ele. Vamos dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.